Oi, eu sou a professora Aline Teodoro e hoje eu venho terminar com vocês produtos notáveis. Lembra que eu falei que eram 3 módulos? 13, 14 e 15? Então, o módulo 15, ele fala do cubo da soma da diferença de dois termos. Então, vamos lá. Como é cubo, está elevado a 3. Então, vou voltando lá na minha base de potência, o que eu lembro? Que quando está elevado a 3, eu tenho que repetir 3 vezes a minha base. Então, é isso que eu vou fazer. Vai ficar A mais B, que multiplica A mais B, que multiplica A mais B. Mas espera aí, professora. A mais B, que multiplica A mais B, eu já vi isso aqui. Eu vi isso aqui lá no módulo 13. O que é isso? É o quadrado da soma de dois termos. Então, isso aqui eu consigo escrever como A mais B elevado a 2 vezes A mais B. E aí, o que eu faço agora? Eu vou resolver, porque essa regra aqui eu já conheço. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes A mais B. Prontinho. Agora o que eu faço? A minha propriedade distributiva. Vamos lá? Eu vou multiplicar, né, todo mundo aqui. Então, vamos lá. A ao quadrado vezes A, lembrando que quando eu multiplico as letras, eu somo os expoentes. Lembrando, não posso esquecer disso. Então, A elevado a 3, que é a minha parte literal. Então, A vezes A, 2 mais 1, 3. A ao quadrado vezes B, eu tenho A ao quadrado de B. Vamos agora para o 2AB. 2AB vezes A, eu tenho 2A ao quadrado B. 2AB vezes B, eu tenho 2AB ao quadrado. B ao quadrado vezes A, eu tenho AB ao quadrado. B ao quadrado vezes B, eu tenho B ao cubo. O que eu faço agora? Eu vou juntar os termos semelhantes. Então, A ao cubo, eu só tenho ele. A ao quadrado de B, A ao quadrado de B. 2 mais 1, 3A ao quadrado, B. AB ao quadrado, AB ao quadrado. 2 mais 1, 3AB ao quadrado. Mais B ao cubo. E aqui eu tenho a minha regra para o cubo da soma de dois termos. Vamos arrumar essa regra? Vamos lá. Lembrando que eu tenho o A como meu primeiro termo e o B como meu segundo termo. Então, o que eu tenho? Vamos botar na ordem direitinho. Eu tenho primeiro A ao cubo. Quem é o A? O meu primeiro termo. Então, eu tenho cubo do primeiro termo. Depois, quem eu vou ter? Eu tenho 3A ao quadrado de B. Então, eu tenho 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo. Depois, esse é grande, hein? Eu tenho 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo. E, por último, eu tenho o cubo do segundo termo. Juntando isso tudo, eu tenho cubo do primeiro ao cubo. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. 3A ao quadrado, B. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. 3AB ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo, B ao cubo. Nós vimos o cubo da soma.
Vamos ver agora o cubo da diferença. Agora nós vamos fazer o cubo da diferença. Eu deixei aqui a soma, tá? Para depois a gente comparar a mudança, o que vai acontecer com a soma e com a diferença, tá bom? Eu tenho A menos B ao cubo. Então, a mesma coisa, vou fazer as minhas multiplicações. A menos B que multiplica por A menos B que multiplica por A menos B. Lembrando que A menos B vezes A menos B, eu já vi lá no módulo 13. É o quadrado da diferença de dois termos. Então, isso aqui eu posso escrever como A menos B ao quadrado, certo? Vezes A menos B. Essa regrinha eu já conheço. Vai ser quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que vai multiplicar A menos B. Agora, eu vou usar a propriedade distributiva. Eu vou multiplicar todo mundo. Então, eu vou multiplicar, vou colocar as minhas setinhas, para eu não me perder. Vamos lá. Fazendo as minhas multiplicações. A ao quadrado vezes A, eu tenho A ao cubo. A ao quadrado vezes menos B, eu tenho menos A ao quadrado de B. Menos 2AB vezes A, eu tenho menos 2A ao quadrado B. Menos 2AB vezes menos B, eu tenho mais 2AB ao quadrado. Mais B ao quadrado vezes A, eu tenho mais AB ao quadrado. Mais B ao quadrado vezes menos B, eu tenho menos B ao cubo. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes. Então, eu tenho A ao cubo. A ao quadrado de B e 2A ao quadrado de B são iguais. Menos 1 com menos 2 dá menos 3A ao quadrado de B. 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado, eu tenho 3AB ao quadrado, menos B ao cubo. E tá aí, prontinho, terminei. Esse é o resultado do cubo da diferença de dois termos. Agora vamos lá, vamos comparar a diferença com a soma. Na soma eu tenho o cubo do primeiro termo. Aqui eu tenho o cubo do primeiro termo. Eu tenho 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. E o cubo do segundo. O cubo do segundo. O que vai mudar? Da soma para a diferença. Na soma, todos os sinais vão ser positivos, tá? Eu vou ter todo mundo positivo na soma. Na diferença, eu vou ter essa alternância de sinal. Vai ter mais, menos, mais, menos. Então, ó, o primeiro cubo é mais. Depois, o primeiro 3 negativo. O segundo 3 positivo. E o segundo cubo negativo. Ó. Mais, menos, menos. Tá certo? Sempre vai ser assim, na diferença. Vamos fazer alguns exemplos para vocês verem. Agora, eu separei 2 exemplos para a gente fazer, do cubo da soma e do cubo da diferença, certo? E deixei a minha regrinha aqui do lado, tá bom? Então, vamos lá. Começar pelo cubo da soma. Eu tenho 2x mais y elevado ao cubo. Pela regra, eu tenho cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Agora, vou fazer as minhas potências. Eu tenho potência, potência, potência e potência. Então, vamos lá. Vai ficar 8x ao cubo mais 2x ao quadrado, fica 4x ao quadrado, vezes y.
y ao quadrado, né? E mais y ao cubo. Agora, eu vou fazer as minhas multiplicações. Eu tenho essa e essa multiplicação. Vamos lá? 8x ao cubo mais 3 vezes 4, 12. 12x ao quadrado, y. Mais 3 vezes 2, 6. 6xy ao quadrado. Mais y ao cubo. Prontinho. O cubo da soma de dois termos. Vamos fazer agora o cubo da diferença. Também usando a minha regra. Então, eu tenho cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aqui eu vou prestar atenção na minha potência. Por quê? Base negativa, expoente par. Resposta positiva. Base negativa, expoente ímpar. Resposta negativa, tá bom? Então, vamos fazer as nossas potências. Tem aqui, aqui, aqui e essa. Vamos lá. 1 ao cubo, 1. 1 ao quadrado, 1. Menos x ao quadrado vai ficar positivo. X ao quadrado. E menos x ao cubo, tá lá, negativo. Agora, eu faço as minhas multiplicações, que eu tenho essa e essa. Não posso esquecer da minha regra de sinal. Então, vai ficar 1 mais com mais dá mais com menos, menos. Mais com mais dá mais com mais dá mais. E menos. Está aqui, certinho. Preste atenção no sinal. Cubo da soma. Todo mundo positivo. Cubo da diferença. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Certinho. Agora, eu vou fazer com vocês a demonstração geométrica. Ela vai ficar um pouquinho diferente das outras, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos ver. Vamos agora fazer a nossa demonstração geométrica. Eu tenho aí o desenho de um cubo, onde as arestas medem A mais B. Vamos achar o volume desse cubo. Lembrando que o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta, ou comprimento vezes largura vezes altura. Se eu tenho a aresta medindo A mais B, então vai ser A mais B vezes A mais B vezes A mais B, certo? Só que eu vou calcular da seguinte forma. Ele está todo dividido, esse nosso cubo, certo? Eu tenho 3 partes verdes, 3 partes vermelhas e uma parte amarela. Eu vou calcular o volume de cada parte desse cubo que eu dividi. E depois eu vou juntar todo mundo, certo? Uma observação. Tem uma parte que está pintada de azul, que está lá atrás, tá? Eu não consigo ver, mas eu sei que ela está ali atrás. Ela está atrás da parte verde, tá? Esse aí na frente, verde, esse lado, esse meu cubo verde, eu tenho um lá atrás também, tá? Então, vamos lá. Então, ele está aí, ó, esse cubo que tem aresta A. Então, o volume dele vai ser A, que é A ao cubo, certo? Agora, vamos para outra parte. Vamos para a parte verde. A parte verde é um paralelepípedo. Eu tenho 3, né? Tem 3 paralelepípedos aí na figura. E eu tenho as suas arestas medindo A e B. Então, vai ser A vezes B. Então, eu tenho A ao quadrado, B. Como eu tenho 3 figuras, então, 3A ao quadrado, B. Vamos agora para os que estão pintados de vermelho, que também são 3 paralelepípedos, certo? As arestas medem A, B e B. Então, eu tenho A vezes B, AB vezes B, A, B ao quadrado. Como eu tenho também 3 figuras, eu tenho 3AB ao quadrado.
E agora, por último, esse cubo amarelinho que está aí na frente, que as arestas dele medem B, então B vezes B vezes B, B ao cubo. E agora, para finalizar, eu junto todos esses volumes e consigo achar o volume do meu cubo maior. Vamos ver? Então, eu tenho aí, juntei, né, todos os volumes que eu encontrei, então vai ficar A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Está aí representado o cubo da soma de dois termos pelo volume do cubo. Certinho? Então, agora nós terminamos produtos notáveis, certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um beijo e até a próxima!